Professor Eduardo Araújo, bom dia, bem-vindo. Bom dia. Devo dizer que é um gosto muito grande tê-lo aqui, alguém que eu descobri há pouco tempo, mas que admiro e que tenho aprendido bastante sobre futebol em particular, mas também sobre outras coisas. E quero começar primeiro pela sua, pela sua vertente de investigador para lhe perguntar qual foi a última coisa que o surpreendeu, daquilo que investiga, daquilo que lê, que fala com pessoas, que estuda. Qual foi a última coisa que o surpreendeu? Bom dia, é também um prazer muito grande conversar consigo. Temos vindo a interagir nos últimos tempos e as suas questões têm sido interessantes porque, de facto, tocam em aspectos que possivelmente só agora é que começamos a perceber. O que é que me surpreendeu mais? Eu não sei, eu tendo a deixar-me surpreender tanto quanto possível nas coisas que vou lendo e que vou estudando e que vou investigando. Possivelmente vou referir algumas coisas, não são necessariamente as que eu estou a investigar neste momento, mas são algumas que me surpreenderam bastante. Por exemplo, aqui há uns tempos interagi com um investigador espanhol chamado Paco Calvo e ele estuda também a tomada de decisão. E Já lá vamos. a parte surpreendente é o que vem a seguir. É que ele estuda a tomada de decisão, e vou ser claro na palavra que vou utilizar, em plantas. A tomada de decisão em plantas. E de facto isto abriu-me uma concepção, não só, acho que a abordagem que ele segue ainda faz mais sentido para mim, porque a minha abordagem tende a ser muito de como é que nós interagimos com o meio e como é que nós somos os agentes de conhecimento para além do sistema nervoso central, todo o corpo. São aspectos caros para mim, mas ele mostrou-me que isso nas plantas portanto é possível, o modo como a planta se adapta e procura a luz e ela própria vai explorando e encontrando, através da sua percepção, qual a posição no movimento numa escala muito mais lenta que a nossa, mas qual a posição que se acomoda melhor, e por vezes tem que tomar decisões. Portanto, por exemplo, se aproxima mais da luz e com o próprio equilíbrio do seu peso, se isso a faz tombar ou não. Portanto, a planta é um processo claramente de percepção e de ação e de decisão. Ao longo do tempo fiquei fascinado de ver isto em plantas. E ele diz-me que a planta, ela própria, não tem um sistema nervoso central. Portanto, todo este processo de percepção-ação, existem muitos outros processos de nós resolvermos a nossa interação com o mundo, que não aquela que nos habituámos a ver, que é localizando-a numa porção da nossa anatomia, vou pôr assim. Este processo pode ser bem mais vasto, bem mais robusto e bem mais fascinante do que anteriormente pensávamos sobre ele. Portanto, isso para mim foi talvez uma das maiores surpresas com que me deparei ultimamente. E a planta faz isso inconscientemente, ou seja, não tendo uma consciência, o que também tem a sua piada, digamos assim. De que maneira é que isso se pode adaptar ao futebol? Alguma relação ou ainda não chegou a esse ponto? Portanto, eu penso que isso dá força a esta visão que eu tenho sobre a tomada de decisão, que é um processo corporal. Portanto, o raciocínio é feito com todo o corpo, o raciocínio é feito na interação que se faz com o meio. Portanto, não é uma decisão que está previamente armazenada na cabeça e se manda o corpo fazer, é um processo ele próprio de percepção e ação e de resolução de acordo com as condições do indivíduo e da situação permitem. Portanto, é um processo altamente sintonizado com o meio, portanto, aquilo que por vezes se designa como embutido e incorporado. Portanto, é todo o corpo ser um agente de conhecimento e não apenas uma parte da anatomia que manda a outra parte executar as ações. Portanto, a meu ver, este exemplo das plantas, digamos, exponencia ainda mais esta visão corpórea da cognição. Eu tinha aqui apontado a tomar a decisão para falarmos, mas podemos pegar já nisso, tendo em conta aquilo que me acabou de dizer e que disse das plantas também, da relação com o meio e tudo isso. Na sua opinião, para melhorar a tomada de decisão é preciso pensar melhor
ou é preciso antecipar melhor? Como é que esse processo se pode melhorar, no caso concreto do futebol, que é aquilo que estamos a falar? Muito bem. Portanto, se nós entendermos então o processo de tomada de decisão a este nível relacional, portanto, que não é uma coisa prévia que depois se manda o corpo fazer, é um processo que ocorre na interação com o meio, no caso do futebol, e estamos a pensar no jogador em jogo. Portanto, se estamos a pensar desse modo, como é que o jogador resolve as situações com que se depara, o corpo e a situação são partes ativos na resolução do problema, são partes ativos na tomada de decisão. Portanto, a decisão é este. Deixei de o ouvir. Pronto, eu também vejo a imagem Ok, agora já está. congelada. Agora Ok, está? Ok. agora está. Pronto, então se entendermos a tomada de decisão no futebol, portanto, do jogador durante o jogo, isso implica claramente o corpo e a situação. E então a questão que se põe é, então como é que isto se treina? Como é que se treina este processo de resolução, esta inteligência na ação, esta decisão na ação que o jogador revela? E a meu ver, portanto, primeiro, perceber que esta concepção de tomada de decisão é corpórea e é embutida, e por isso é que eu chamamos este processo ecológico, portanto, porque a situação é parte integrante da decisão, portanto, a decisão é tomada de acordo com o que a situação permite e constrange e despoleta. E, portanto, então, nesse sentido, eu penso que passamos por 3 processos. Por um lado, um processo de educação da intenção do jogador, treinar a intenção, no sentido em que os objetivos do jogador nem sempre são convergentes com os objetivos da tarefa, a todos os níveis, desde quando se começa a aprender a jogar futebol, portanto a pessoa pode pensar que pode pegar na bola com a mão e não pode, até num nível mais alto nível, no desporto profissional, em que o jogador pode querer mostrar ao selecionador que vale a pena ir ao próximo jogo. E se a intenção do jogador não está convergente com a da tarefa, há aqui um mismatch, há aqui um aspecto que não se ajusta. Portanto, um aspecto importante que eu trabalho a todos os níveis, seja principiantes, seja atletas de elite, é esta convergência entre intenção e objetivos da tarefa, que acontece em todos os instantes do jogo, e acontece em todos os instantes da prática. Portanto, esse é o primeiro aspecto. Se eu estou a pensar em chamar a atenção do selecionador, então quer dizer que a informação que eu estou a usar não é aquela que me permite fazer o drible e fazer o melhor passe. Estou a usar outra informação. Portanto, a educação da intenção é um aspecto fundamental. Neste sentido que eu estou a dizer, não é decorar uma instrução, é convergir a minha intenção com o objetivo da tarefa. Um primeiro passo. Um segundo passo é, se eu estou convergente com o objetivo da tarefa, é estar mais sensível, mais afinado, é um processo de treino, de afinação da atenção às fontes de informação mais relevantes. E uma coisa que a perícia demonstra, o desenvolvimento da perícia, é que o atleta ao longo do tempo começa a usar melhores fontes de informação que não só lhe dizem o que é que está a acontecer, como também o que ele pode fazer. Ele encontra a melhor forma de ultrapassar o adversário, desde onde é que está mais o peso, desde se aquele lado tem mais abertura ou mais espaço ou menos espaço. Portanto, o segundo aspecto, depois de educar, de treinar a intenção, é treinar a atenção, neste processo de afinação, de ficar mais sensível à informação mais relevante. Portanto, tudo o que eu lhe estou a dizer não é um processo interno, é um processo relacional. Terceiro aspecto é atuar sobre essa informação, atuar sobre essas oportunidades que o contexto lhe dá. Portanto, não só percepcionar que tem espaço por aquele lado, mas toda a sua estrutura de movimento, então ir ao encontro dessa informação. E isto não é memorizar uma resposta, porque, vou dar um exemplo muito simples, o fazer um passe não tem a ver com não ter força para fazer o passe, tem a ver com a força necessária para a bola chegar ao sítio certo. Portanto, não é ter uma coisa a priori, é ter ajustada àquilo que a situação pede. E isso é que é o terceiro processo que eu chamo de calibração.
Portanto, educação da intenção, afinação perceptiva e calibração do movimento à informação. E como é que os treinadores, no treino diariamente, podem potenciar essas ações, essas formas de pensar, tudo isso para melhorar? Porque isso estamos a falar quando chegamos a uma fase mais adiantada da carreira, os jogadores, eles fazem isso de uma forma quase não consciente, não é? Não, porque na ação não se pensa, quando se está a executar, quase que não se pensa. Como é que se treina isso no dia a dia, naquela hora e meia? Há exercícios específicos que podem ajudar, há feedbacks que podem também contribuir para isso. Como é que esse processo pode facilitar, digamos assim? Bem, bom, primeiro vou dar um passo atrás também, já que a nossa conversa está interessante, embora seja exigente do ponto de vista teórico, Sim, mas já agora só para clarificar este aspecto. Eu penso que esta noção de consciência está presente, portanto, ou seja, o atleta está sempre situado no jogo, não há nenhum momento onde ele não esteja situado no jogo. E, portanto, esta noção de consciência não é uma consciência no sentido que nós atribuímos aquilo que podemos verbalizar como consciente e o resto é inconsciente. Mas há uma consciência maior, embora estejamos a falar sobre futebol, eu estou consciente que estou a falar consigo, eu estou consciente que estou nesta sala, eu estou perfeitamente ciente de onde é que estou situado. Ora, a este nível, os jogadores estão sempre conscientes, portanto, neste nível de estarem situados devidamente. Portanto, que é diferente de tornar as coisas explícitas verbalmente. Esse é outro processo e implica competências específicas para isso. Portanto, por um lado, esta consciência, e por outro, esta visão de cognição que nós estamos a conversar, coloca o pensamento como um processo que não é apenas aquilo que se verbaliza, é o modo como se resolve problemas. E, portanto, a meu ver, o atleta expressa o seu pensamento no modo como resolve os problemas, como atua, como dribla, como finta, como passa, como se posiciona. Portanto, isto porque a visão mais tradicional diz que se pensa primeiro e age-se depois. Portanto, eu penso que esta visão incorporada e ecológica da cognição diz que nós temos é que pensar de corpo inteiro, pensar na nossa resolução. O nosso pensamento estar altamente condicente com o nosso comportamento, ser um processo que não tem que ser separado a priori. Porque essa separação põe sempre a necessidade de se ter a solução antes dela acontecer e, portanto, de algum modo, restringe-se a criatividade, restringe-se a possibilidade de encontrar soluções únicas porque antes não foram pensadas. E, portanto, a meu ver, nós devemos ter desde o início sempre a possibilidade de sermos criativos e o treino incluir esse processo. Tendo dito isto, a nossa conversa está a separar conceitos que estão muito ligados, estão muito embutidos, quer dizer, muito do que o treinador faz já acontece isto mesmo. A meu ver, aqui a tónica tem a ver com o seguinte, a diferença tem a ver com o seguinte, mais do que treinar, a decisão dada pelo treinador que o jogador implementa é o treinador criar problemas, situações de jogo, jogos reduzidos, o que seja, que é o atleta que descobre as soluções de acordo com as suas próprias características. E dois jogadores diferentes têm características diferentes. Desculpa, mas com feedback do treinador aí ou sem feedback do treinador? A meu ver, o feedback é um pormenor. A questão principal é o design da tarefa. A tarefa não ser uma tarefa de estabilização de uma decisão tomada pelo treinador que o atleta implementa, mas uma tarefa onde o atleta resolve um problema que o treinador cria com essa tarefa. O atleta ou o conjunto de atletas, pode ser mais do que um atleta. Portanto, este é o princípio. Portanto, ser uma tarefa potenciadora de decisões, muitas delas perfeitamente desfasadas, muitas delas não atingem o objetivo, muito bem, mas é esse processo em que o atleta aprende a percepcionar e a agir de acordo com as suas características. Não cumpre apenas um trajeto ou um conjunto de movimentos prescritos pelo treinador. Este é o primeiro princípio. Depois o papel do feedback, é um papel muito importante, a meu ver. Por um lado, o modo como a instrução é dada, e portanto a instrução ser dada, a indicação de como é que é o exercício, ser dada para resolver o problema é diferente do que ser dada para se acontecer isto faz aquilo outro, se acontecer aquilo outro faz aquilo outro, aí já estamos a circunscrever o atleta às decisões do treinador.
portanto, a instrução ser uma instrução centrada na resolução do problema e é o atleta que descobre como resolve o problema. Primeiro ponto. E segundo ponto, o feedback do treinador ser dado não para como é que se resolve o problema, mas, por exemplo, para fontes de informação. Já viste o teu espaço do lado direito? Já vês, se fosses por aqui, o que é que podia acontecer ali mais à frente? Portanto, neste sentido mais de questionamento ou de orientação para fontes de informação. E porquê é que isto é importante? Porque depois as soluções motóricas da ação são descobertas de acordo com as características do atleta. E se duas pessoas não são iguais, é interessante deixar que elas descubram o melhor modo de usar as suas características. Isso está muito bem explicado. E agora a outra parte que eu tenho para esta questão é: isso através da repetição ou da variação de exercícios? Boa questão também. As duas coisas são importantes. Portanto, um tipo de treino que seja só a variar constantemente não permite que o atleta distinga a informação relevante da que não é relevante, consiga atuar sobre essa informação. Portanto, variabilidade e estabilidade devem estar sempre presentes no treino, por um lado. Por um lado. Por outro, a ideia de se repetir a resolução de um problema não é a mesma de se repetir uma prescrição de como fazer as coisas. Resolver um problema tem sempre em si uma certa dose de variabilidade. Por vezes ele consegue, outras vezes não consegue, que é diferente de eu fazer e agora vou exagerar na palavra, uma coreografia. Portanto, aí a coreografia é claramente só para estabilizar e qualquer variação é considerada por erro, porque já está definida a priori. A meu ver, esse tipo de estabilidade não é boa. Boa estabilidade é o mesmo exercício poder ser aplicado várias vezes e esse exercício em si, ao ser o atleta a descobrir a forma de o resolver, já tem em si aquilo que se chama variabilidade funcional, que é a variabilidade que o jogo tem sempre. Não há duas bolas iguais, não há duas jogadas iguais. Portanto, essa variabilidade funcional, a meu ver, pode estar sempre presente, mesmo quando se repete o exercício. Uhum. Muito bem, isto ainda dava muito para aprofundar, mas vou avançar, porque isso também, a tomada de decisão está enquadrada, está incorporada numa corrente que há cada vez mais no futebol, que é o próprio Arsène Wenger, é alguém que fala muito nisto, que é, ele acredita que se chegou a um ponto de quase limite da evolução física e que agora vamos entrar na vertente da evolução cognitiva. O professor também vê isso assim? Acha que a evolução física, por um lado, está num limite e a evolução cognitiva, por outro, ainda tem muito por onde crescer e por onde evoluir? Sou um grande apreciador do Arsène Wenger, a muitos níveis. E como sou de outros treinadores, mas em particular Arsène Wenger, uso vários exemplos dele, porque de facto é uma pessoa que tem uma visão muito abrangente de como desenvolver os jogadores e como trabalhar os jogadores. Tendo dito isto, não quer dizer que eu concorde exatamente com as palavras, ou que usaria as mesmas. Mas eu percebo porque é que ele diz isso assim. Ele diz assim porque, de facto, há toda uma tendência de pedagogia e de ciências do desporto que estão muito em torno destes aspectos físicos, e ele está a dizer isto não chega, temos que ir para outras coisas. Certo. E essas coisas ele chama cognitivas. Eu com esta ideia estou perfeitamente de acordo. Não seria tão separatista, não separaria tanto o físico do cognitivo. Acho que temos que trabalhar o físico cognitivamente, estas coisas não se separam, temos que trabalhar de corpo inteiro, todo o trabalho que se faça em treino ser de corpo e mente simultaneamente. O treino de força ser mais orientado para aspectos que são caros ao futebol e não ser apenas um processo de atuar na fibra muscular. E tal como o trabalho cognitivo não ser um trabalho só feito no computador, ser um trabalho feito de acordo com as situações do jogo. E, portanto, não separaria as duas coisas, mas percebo a linha de raciocínio do Wenger e estou de acordo com ela. E agora, no seguimento disso, como é que o professor já falou em exercício, em repetição, em variação, em situações que os treinadores podem colocar? Para além disso, como é que se pode treinar o cérebro? Como é que se pode ajudar o cérebro a pensar melhor, a estar mais atento? Há exercícios que se podem fazer, há atividades que podem contribuir para isso? Muito bem.
Bom, eu vou insistir no meu não separatismo. Certo, E, ok. e tal como eu acho que o cérebro é um órgão muito útil, também acho que o coração é um órgão muito útil, também acho que o fígado é um órgão muito útil, também acho que as pernas são órgãos muito úteis. Isso quer dizer o quê? Que eu não teria essa visão de isolamento. Eu tentaria, era cada vez mais, utilizar todos estes nossos sistemas importantes na ação e na resolução de problemas, na ação de pessoas inteligentes, como são os jogadores, serem sempre recrutados no que quer que se faça. Todo o tipo de trabalho que seja feito, não ser um trabalho mecânico ou muscular ou articular, ou como que há exercícios que o cérebro não participa e exercícios em que o cérebro participa. Isso para mim não faz muito sentido. Todos os exercícios, quaisquer que eles sejam, até de reabilitação, podem e devem ter trabalho de intencionalidade, de direção para aspectos que têm a ver com a recuperação do jogador para o jogo. E, portanto, a meu ver, eu não focaria aspectos que atuam só em órgãos em particular, mas tentaria sempre que estes processos fossem mais alinhados e mais organizados. Isto vai ter com uma tendência agora, e penso que é daí que vem a sua questão, e por isso ela é muito pertinente e muito atual, de haver uma série de sistemas de neurofeedback que utilizam uma espécie de jogos que tendem a treinar a atenção, a treinar a tomada de decisão, a treinar a memória, etc. É um assunto a que eu presto muita atenção e inclusive já fizemos alguns trabalhos sobre isso e vou-lhe dizer as conclusões que a literatura tem mostrado com mais robustez. O primeiro é, quando se trabalha esse tipo de funções, portanto, vamos supor, os jogadores de futebol a tentarem manter uma tarefa de atenção, que por vezes tem a ver com ver a direção das setas, ver onde é que está um círculo, manter um círculo suspenso, portanto, uma série de atividades desse género, num computador, sentados normalmente, e o que se sabe é que quando se trabalham esse tipo de exercícios, a melhoria é nesse tipo de exercícios. Quando se treina a ver rapidamente a direção das setas, eu torno melhor a ver a direção das setas. O quanto é que isso transfere para o jogo, não há qualquer evidência científica. Mas quer no jogo, quer na ginástica, quer noutras atividades. Portanto, o que se sabe é que a melhoria entre um pré-teste, o treino e o pós-teste acontece nessas tarefas específicas. O transfer para outras tarefas, não existe evidência científica que diga que, não, sim senhor, isto melhora aquele aspecto ou aquele outro. Não existe evidência a esse nível. Mas pode vir a existir ainda ou acha que não está descartada essa possibilidade? Portanto, eu estou em aberto, estou a basear na ciência. O que eu acho é que a concepção não é boa porque isola as funções. Eu preferia treinar a cognição no jogo, nas tarefas do jogo, em aspectos que têm a ver com a informação que o jogo tem e com a ação que o jogo implica. Se estamos a treinar outras coisas, estamos a educar-nos para aquela informação e para aquela ação. Sendo ela diferente do futebol, não sei o quanto se transfere. Mas como investigador, também não digo que não seja possível e que haja processos que nós vimos a descobrir mais tarde. Neste momento, eu não seria o caminho que eu escolheria primariamente. Isto em termos do jogo de futebol e que é o que estamos a falar. Não quer dizer que haja outros processos de regeneração, de trabalho reabilitativo do indivíduo, onde este tipo de atividades seja importante, sobretudo nos mais velhos, de evitar a degeneração que o sistema nervoso central vai tendo. Acho que há uma série de exercícios deste género que têm uma grande utilidade. Portanto, o que eu estou a falar é especificamente para o rendimento esportivo. Ok, muito bem. Também nesta parte da mente e da cognição, eu não sei se o professor viu ontem uma entrevista ou leu uma entrevista do Ronaldo Boer ao El País, em que ele, entre muitas outras coisas, fala como agora os jogadores e os jovens têm pouca capacidade de resiliência, de superação, por todo o contexto social que vivem, todo o contexto tecnológico também. Já sei que o professor não separa o corpo da mente e do cérebro e isso, mas há estas características podem ser trabalhadas, há exercícios que podem tornar os jovens mais resilientes, com maior capacidade de superação, sabendo que no dia a dia eles têm mais facilidades, não têm tantas necessidades e isso de alguma maneira também influencia a sua evolução.
Com certeza, e o modo como está a pôr as coisas não está a ser separatista. A resiliência implica o corpo e a mente, implica Ok. tudo o indivíduo. Portanto, com certeza que sim. Isto que nós chamamos mais características psicológicas podem ser de corpo inteiro, nós é que tentemos a separar a mente do corpo, mas como a força é uma característica também psicológica, temos que estar motivados, temos que ter a intenção de fazer exercício, temos que portanto, nós não temos que separar as coisas e pensando nessas qualidades, elas podem ser trabalhadas de corpo inteiro. Portanto, na resiliência em particular, com certeza que sim, estes processos de persistirmos perante o erro, persistirmos mesmo perante dificuldades, são aspectos essenciais no desporto e até penso mais, até penso que o desporto é um aspecto essencial na educação das pessoas para desenvolverem essas características e que os atletas de alto nível, quase por necessidade, tiveram que desenvolver. Portanto, percebo perfeitamente o comentário, que por vezes nós tendemos a ter um funcionamento social que só vamos à procura da recompensa imediata e, portanto, digamos, o mundo digital facilita muito isso, por interesses não necessariamente do desenvolvimento das pessoas, mas por vezes por interesses mais comerciais, e que o desporto, não sendo um mundo digital, é um mundo de interação direta, obriga a que isso aconteça. E, portanto, a meu ver, não só isso é necessário, estar incutido no desporto e, portanto, não se ter que tornar o desporto mais próximo do mundo digital, deve-se ajudar os aprendizes a irem nesse caminho perfeitamente, e a meu ver até se deve também encorajar que os não praticantes experienciem estas atividades que o desporto tem, desde o desporto escolar ou até mesmo o desporto dos clubes, porque lhes dão competências que vão ser essenciais muito para além deste tempo de adolescência onde tudo é facilitado e, portanto, vão-lhe ser essenciais para toda a vida. Portanto, o desporto também como um agente de desenvolvimento dos cidadãos e de um melhor modo de se funcionar em sociedade. Perfeitamente de acordo com esse comentário e enfatizo o papel do desporto a ajudar nessa mudança. Vamos então a continuar a avançar. Nos últimos anos temos assistido a uma intromissão, entre aspas, de várias ciências no futebol. A física, a matemática, a inteligência artificial, a biomecânica, enfim, muitas ciências que se têm juntado para ajudar os clubes, para ajudar as equipas e os treinadores também. Na sua opinião, daquilo que estuda e daquilo que lê, qual destas ciências é que já atingiu um ponto, não um limite, mas um ponto em que está perfeitamente integrada e a ajudar na perfeição, a contribuir na perfeição com aquilo que pode, e qual outra ciência, qual destas ou outra que eu não mencionei, é que ainda pode acrescentar mais do que aquilo que está a fazer? Bom, isto também tem a ver com a noção de ciências. Vou tentar explicar. Portanto, há várias correntes nas próprias ciências do desporto. A ideia de ciências do desporto é um pouco semelhante àquela que diz. Há várias ciências que se aplicam ao desporto. Mas há também uma ideia que, digamos, foi mais defendida e mais desenvolvida pelos alemães, mas não todos os alemães, mas um conjunto de alemães. Se criou uma revista chamada European Journal of Sport Science, sem S no final, quer dizer que é a ciência do desporto. E essa ideia da ciência do desporto, em vez de ser uma aplicação de outras ciências, é começar-se cada vez mais a ser-se não só multidisciplinar, ou seja, multiciências a estudar um fenómeno, mas também integrar as ciências, a tornar as ciências diluídas em torno do fenómeno que se pretende. Portanto, deixa só de ser física para passar a ser biofísica, portanto, para passar a ser já aspectos que têm a ver com questões únicas do movimento. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes fenómenos, como o desporto, que são fenómenos fascinantes do ponto de vista humano, do ponto de vista das atividades humanas, podem ter abordagens mais estritas de cada uma das ciências, mas podem e beneficiam muito quando as ciências começam a ligar umas às outras, começam a ser mais interdisciplinares as abordagens. E, portanto, a meu ver, todo este caminho interdisciplinar ainda tem que acontecer, é o passo mais importante, é deixar de haver uma abordagem tão unidisciplinar para passar a ser interdisciplinar. E, a meu ver, há todo um caminho para percorrer, ainda estamos só na superfície.
Ok. Eu pergunto isto porque numa conferência que eu vi do professor, que ainda estou a ver porque ainda não cheguei ao fim, o professor falou nos aspectos socioculturais, que pode-se entender como sociologia, e nós não olhamos para a sociologia e normalmente não vemos nada que se relacione com o futebol, não é? E o professor falou que a sociologia, os aspectos socioculturais, têm uma grande importância na formação e na previsão, na antecipação de sucesso desportivo, não é? Pode aprofundar um bocadinho isso também? Boa questão. Sim, talvez, curiosamente, embora o desporto e o futebol são fenómenos sociais, portanto a definição do desporto não é uma definição biológica nem psicológica, é uma definição social, é uma atividade que pessoas decidiram fazer e convencionaram fazer de uma determinada maneira, portanto é um fenómeno claramente social. Curiosamente, as ciências do desporto têm um pouco de sociologia de facto, é muito mais biologia, muito mais biomecânica, mais psicologia, pedagogia, que também tem um pouco a ver com estes aspectos mais sociais, mas a sociologia, a meu ver, podia e devia estar mais presente. Isto em termos de reflexão geral, mas vou então continuar no sentido da integração das ciências e como é que estes aspectos sociais são tão importantes. Um trabalho interessante que tenho desenvolvido recentemente com alguns colegas, nomeadamente um colega irlandês, às vezes digo inglês, ele fica ofendido comigo, ele é irlandês, e ele está a trabalhar na Suécia neste momento, no AIK, que é perto de Estocolmo, e o que eles estão a fazer é criar toda o que eles chamam uma forma de vida, uma forma de se viver o desporto naquele clube. E a ideia é que o modo como se cultiva a prática do futebol, seja ela própria centrada no desenvolvimento das pessoas que lá estão e na expectativa de que esses jogadores todos que se desenvolvem de acordo com estes princípios, alguns dos quais já posso referir daqui a pouco, venham a ser jogadores também da equipa sénior. Portanto, não é só um projeto de desenvolvimento social, é um projeto claramente desportivo, mas em que os princípios de desenvolvimento desportivo respeitam a pessoa e usam o desporto para desenvolver melhor a pessoa. Portanto, não se põe de parte o desenvolvimento da perícia no futebol, mas alia-se essa perícia com também uma perícia pessoal. Então são aspectos como haver alguém, um chamado coach developer, que vai dando uma formação aos treinadores que lá estão, no sentido de que o modo como se aprende cada uma das atividades ser sempre respeitadora do jogo e respeitadora dos adversários de si próprio, portanto, ser uma atividade onde não se cultiva o sucesso, a vitória a todo custo, mas o gosto pela aprendizagem do processo, e esse aprender o processo quer dizer que eu não posso desrespeitar o jogo que me dá este gozo, que me dá este prazer, tenho que respeitar sempre o jogo e as regras e o que ele implica, e também não posso aniquilar o adversário, porque se eu aniquilo o adversário deixo de ter parceiro para jogar, devo respeitar o adversário, e portanto toda a construção ser feita com base nestes aspectos, estes aspectos serem tão importantes como o que é um passe, ou o que é uma desmarcação, portanto são feitos desse modo. Portanto, não só existe este coach developer que vai fazendo isso transversalmente, é um objetivo claro do clube ter jogadores que se desenvolvem para poderem ir para a equipa sénior, portanto isto mostra que não é uma questão meramente centrada nos bons valores, os valores são valores do desporto, mas em que os valores do desporto respeitam as pessoas. E implicam os pais neste processo, onde há um conjunto de atividades, onde discutem atividades do jogo, entre pais, com participação de treinadores e de jogadores, portanto, em vez de ser vamos pôr os pais fora, que eles são muito chatos, é o contrário, integram os pais e dão também esta visão aos pais, o modo como os pais podem participar, com todas as discordâncias que pode haver, mas há uma explicitação destas normas. Há atividades propostas pelos pais, pelos treinadores e pelos próprios miúdos, apresentarem uma situação de jogo, quer que seja, que comentam e que discutem e que enfatizam, ou então é meramente um churrasco para se encontrarem, para estarem entretidos uns com os outros. Portanto, este é um processo. Haver também um código de conduta na linguagem utilizada, portanto, quer por treinadores, quer atletas, quer pais. Portanto, as redes de pais, ter um pai que é aquele que, portanto, e vão trocando, periodicamente é encarregue de, digamos, moderar alguma linguagem que possa ser usada e
E, portanto, este processo vai sendo desenvolvido. Deixe-me dar-lhe um exemplo que eu acho interessante. Por exemplo, este Mark Sullivan, que é a pessoa com quem eu tenho estado em contacto, e que é digamos, o coach developer que está a implementar isto no clube, ele dizia-me que uma coisa tão simples que fez tanta diferença. E ele falou neste exemplo de passar com respeito. Nós ensinamos os miúdos a passar com respeito. E a primeira pergunta que eu fiz foi: o que é isso de passar com respeito? Ele disse: bom, os miúdos, quando são mais pequenos, tal, por características de força, de estatura, etc., por vezes querem se livrar do passe. É uma espécie de a primeira forma de passar que encontrem, eles tentam utilizá-la. E o que nós tentamos fazer é mostrar que isso aí é um desrespeito para ele próprio, que consegue colocar a bola melhor, como também pelo colega que vai receber a bola e tem que fazer o trabalho todo de receber a bola. Passar com respeito é garantir que tu próprio estás-te a mostrar da tua melhor maneira e que o teu colega também recebe a bola com o nível que tu achas que ele tem. Então, são pormenores deste género que eles vão usando na linguagem do dia-a-dia que levam a que haja uma questão social que está sempre a ser trabalhada com todos os aspectos biológicos, psicológicos, táticos, técnicos, etc. Muito interessante, não conhecia esse trabalho, é muito, muito interessante. O Southampton ficou a par e já pediu também a uma membro desta equipa para ir para lá para desenvolver a mesma lógica desde o início. Os holandeses também já publicaram a Federação Holandesa que quer ter formações com este Mark Sullivan, porque esta ideia está a ter impacto. Fantástico, fantástico. E faz todo o sentido, quer dizer, da minha visão que eu tenho do futebol também, eu acho que isso faz todo o sentido. Eu, antes de vir para esta conversa, comentei com algumas pessoas que ia falar consigo, e uma delas, um treinador, disse: Vasco, pergunta-lhe sobre a relação entre o coletivo e o individual do ponto de vista do treinador. E pronto, isto faz todo o sentido, porquê? Porque o futebol sendo um jogo coletivo, as equipas são feitas por indivíduos, não é? Indivíduos que aprendem de maneira diferente, que são diferentes, que têm evoluções diferentes. Isso é algo que os treinadores têm que ter sempre em conta. Quais são as consequências logo imediatas desta complexidade, desta relação complexa no treino, no jogo, na abordagem do treinador, no dia-a-dia? Enfim, imagino que isto dê pano para mangas, mas assim, o que é que lhe vem logo à cabeça quando se fala sobre isto? Pronto, de facto, é como diz, é uma questão que é um mundo, e percebo perfeitamente esta preocupação que os treinadores têm. Portanto, eu acho que há aqui dois aspectos. De facto, é muito importante perceber que as pessoas são únicas e que todos os jogadores são diferentes, mas há aqui um fenómeno muito interessante. Ontem, curiosamente, há aqui um curso de doutoramento que eu lecionei ontem e há vários treinadores de muito bom nível que estão a participar, curiosamente, do futebol, e eles diziam o quanto, por vezes, se pode acomodar as características individuais, porque quando aqueles jogadores estão em interação, há uma espécie de regulação do grupo. O grupo como que regula o modo como cada indivíduo funciona. E aquele indivíduo que por vezes nem se esforça muito, mas quando está com aquele colega ou com aqueles dois colegas, aplica-se muito mais. Quando está com outros, aplica-se menos. Eu acho que isto é muito interessante, porque de algum modo é mais do que estar sempre a pensar, que é uma tendência natural em todos nós, de como é que se potencia cada um, é perceber estas ligações que os jogadores fazem, que se potenciam reciprocamente, ou seja, quase que colocando bem a tarefa e colocando aquelas pessoas em interação, aquilo que me preocupa é resolvido entre eles. Eles próprios encontram formas de potenciar esse aspecto. Portanto, eu penso que entre o coletivo e o individual há esse ponto intermédio das relações e das ligações que também é fundamental, é isso, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. A meu ver, é usar-se mais isto, é potenciar-se mais isto, potenciar-se mais a heterorregulação que os jogadores têm uns com os outros. E, portanto, digamos, o jogo, embora a equipa atue como um todo, mas existem grupos com funções diferentes. Portanto, esta lógica intermédia entre o indivíduo e a equipa tem os grupos no meio. E os grupos podem ser trabalhados também, não só com o sentido das suas funções táticas, mas também no sentido da sua, digamos, heterorregulação, o modo como se regulam uns aos outros para estarem mais determinados, para estarem mais disciplinados, mais atentos ao que se passa no jogo, aspectos desse género. Eu penso que isto pode e deve ser mais explorado, porque de
facto, é também um tipo de sinergia que pode ser potenciado de acordo com a equipa que se tem. As equipas é um processo vivo, não é? Um processo que está em evolução, ou melhora ou piora, dependendo daquilo que se faz, que os treinadores fazem, das coisas que se criam. Mas há sempre um ponto de início, que é uma ideia de jogo que está associada a um treinador que quer implementar, e depois há o processo que... Está-me a ouvir? Estou. Houve aqui alguns cortes, mas ouvi, sim. Ok. E depois há o processo que vai levar até essa ideia de jogo ser implementada, quer coletivamente, quer individualmente. Como é que se facilita esta aprendizagem de uma ideia de jogo, por exemplo? Como é que isso pode ser incorporado em 25 jogadores que depois se relacionam, que depois têm que jogar juntos, depois têm que conviver juntos? Enfim, como eu já disse, isto dá para muita coisa, mas como é que se facilita isto? Como é que se potencia um bom contexto de aprendizagem para isto acontecer? Também é um assunto que dá pano para mangas. Eu tive uma conversa muito interessante com o José Guilherme, ele também é treinador, ele foi e é professor na Faculdade de Desporto do Porto, e tivemos um estudante comum, o João Ribeiro, e até acabámos por escrever um artigo sobre isto. Eu durante algum tempo, talvez mais há uns 10 anos atrás, tinha uma ideia de que grande parte dos padrões do jogo vinham da própria dinâmica da equipa. E a ideia mais convencional e mais, digamos, mais que se comenta mais vezes é esta ideia ao contrário, em vez de ser de baixo para cima, é de a ideia de jogo, então, e vamos pôr os jogadores a ir ao encontro desta ideia de jogo. O que é interessante notar é que, a meu ver, as duas coisas coexistem e devem coexistir, e foi isso que concluímos no artigo que fizemos em conjunto. Por um lado, quando nós pensamos em ideia de jogo, essa ideia de jogo por vezes depende do projeto. Por exemplo, eu tive com treinadores que estavam com equipas que queriam potenciar jogadores, e esse treinador tinha uma ideia diferente de uma equipa que quer potenciar e vender jogadores, de uma equipa que quer ganhar o campeonato, que é diferente de uma equipa que quer descer do campeonato. As ideias de jogo são contextuais, depende do projeto que se tem. Há clubes que eles próprios dizem, quando o treinador chega, como é que o clube quer funcionar. Barcelona ou Ajax são bons exemplos desse processo. Portanto, a ideia de jogo não é de facto uma coisa que está dentro da cabeça do jogador e que ele de repente vai pôr todos a funcionar desse modo. É claramente sensível ao projeto, ao contexto em que se está, a um nível mais geral, digamos assim. Mas a um nível menos geral, todos os treinadores têm o discernimento de ver o que é que podem os jogadores fazer. E há jogadores que podem fazer mais umas coisas, por algumas delas eles podem nem nunca ter pensado nisso desse modo, mas não vão deixar de aproveitar essas características do jogador, o que quer dizer que esta ideia de jogo é uma ideia evolutiva, sensível ao contexto e que vai ela própria se desenvolvendo de acordo com o que se tem e de acordo com o modo como as equipas vão funcionando. Aquele jogador que foi vendido, o outro que se lesionou, o outro que entrou, esta troca que fizemos porque calhou no jogo e agora de repente alterou tanta dinâmica da equipa. Portanto, estes processos são coevolutivos. E eu acho que de facto que estas duas tendências coexistem. Por um lado, o modo como o jogador entende o jogo, embora vá evoluindo, mas digamos de algum modo organiza o modo como ele vai pondo a equipa e como vai pondo os jogadores a jogar e os potencia, mas ao mesmo tempo a dinâmica da equipa, o contexto, o projeto do clube vão ajustando estas possibilidades de acordo com o que é possível e de acordo com como as coisas vão evoluindo. Portanto, é mais uma trajetória do que apenas uma imposição de uma ideia, até pôr toda a gente balizado com essa ideia. A meu ver, isso é uma ideia muito quase irrealista, é quase algo que não se consegue fazer. Certo. Vamos ficar um bocadinho aqui no papel dos treinadores, porque o treino conheceu muita evolução ao longo dos anos, nos últimos anos tem sido impressionante. Em Portugal tem bons exemplos disso também, mas vou falar mais dos erros que ainda se cometem, das suas investigações, daquilo que estuda. Quais são os erros mais graves que ainda se cometem nos treinos? Bom, eu não sei muito bem se usaria essa expressão, mas o que eu recomendaria era que não se
tornassem os jogadores em carrinhos teleguiados, em robôs, em pessoas que apenas implementam as instruções do treinador. E isso vê-se a todos os níveis, da formação até aos mais altos. Portanto, por um lado, o explorar a autonomia na resolução, na capacidade de decisão dos jogadores, portanto, sendo os próprios jogadores a tomar a decisão, é um aspecto fundamental. Se o treinador assume que lhe tem que dizer tudo o que ele tem que fazer, eu acho que esse não é um bom caminho. É um caminho que pode até resolver a curto prazo nas idades mais novas, porque eles têm algum sucesso imediato, mas está a limitar o treinador, o jogador, a seguir a informação do treinador e não a informação do jogo. Está a fazer o jogador ficar dependente do treinador. Mudando de equipa, mudando de treinador, mudando de estrutura, aquelas aprendizagens de usar aquela informação que é que o treinador dá, o jogador não está sensível àquilo que o jogo lhe pede. E, portanto, a meu ver, não é um bom caminho. Por um lado, essa questão. Por outro, a questão de que o modo como se treina e como se joga ou é para vencer a todo custo, ou é para alegrar o treinador, ou é um processo que só é meritório quando se ganha. Portanto, a meu ver, tem que se perceber que o jogo em si é fascinante, é desafiante, é motivante, e deve-se cultivar esse gosto e essa motivação pelo jogo. E essa forma de se entregar ao jogo, quando isso acontece, por vezes consegue ser bem sucedido, por outras vezes não se consegue. Não é por uma questão de alegrar ao treinador, não é por uma questão apenas da vitória, é porque a dinâmica do jogo o permitiu. Com certeza que o jogador deve se empenhar, deve se entregar, deve se motivar para conseguir atingir os objetivos que ele e a equipa e todos têm para o jogo, com certeza que sim. Mas ser o principal aspecto da apreciação dos treinadores é esta entrega, este modo como o jogador está no jogo e nunca impedir que esta motivação, este sentir-se desafiado que o jogo, que cada bola faz a cada jogador, deixe de acontecer. Portanto, por vezes há um excesso de procura de seriedade, no sentido em que não se pode rir, tem que se levar tudo como se não pudesse ser divertido eu fintar um adversário, como não se pudesse ser divertido eu conseguir marcar um golo, quando isso pode e deve ser divertido. Isso é o modo mais genuíno e mais intenso com que se pode viver a modalidade. E quando se vive a modalidade assim, traz-se esse entusiasmo e essa entrega ao longo de toda a vida. Portanto, é isso que fazem os grandes jogadores, é o modo como eles se divertem a resolver os problemas do jogo. E esse divertir não é no sentido de que venho aqui para me divertir, não para jogar, não. É a diversão que o próprio jogo traz, é ser tão desafiante que é um momento de profundo prazer jogar. Portanto, por um lado, não condicionar os jogadores apenas a serem robôs, por outro, alimentar esta motivação intrínseca do jogo, mesmo por vezes, que acontece sempre, portanto, ganha uma equipa, perde outra, mesmo por vezes não se ganhe, mas não impedindo que a vitória, não fazendo com que a vitória seja o aspecto que impede a pessoa de estar intrinsecamente motivada para jogar. O professor já falou aí que como um jogador, uma equipa, envolve muitas coisas, envolve muitas áreas. De que áreas e que tipo de conhecimentos é que os treinadores devem ter, devem estudar para serem melhores? Para além do futebol, que isso está implícito, não é? Como é óbvio. Para além disso, que outras áreas é que os treinadores podem e devem estudar para se tornarem melhores? Penso que estes aspectos de desenvolvimento das pessoas, esta noção isto pode parecer assim um bocado estranho, mas eu acho sinceramente isto. Acho que um treinador saber mais como é que as pessoas se desenvolvem, como é que nós, enquanto pessoas, melhor nos situamos socialmente, eu acho que nos ajuda muito a tomar decisões de treino, para muitos aspectos que até podem parecer mais micro, mas os próprios exercícios de treino e as decisões micro estão alinhadas, mais ou menos de modo claro para cada um, com as concepções que se tem da vida e do desenvolvimento humano. A meu ver, saber sobre desenvolvimento humano e sobre cidadania, sobre como é que nós podemos melhor viver com as nossas especificidades, com as nossas diferenças, com as nossas divergências, acho que são aspectos muito importantes. Portanto, tendo dito isto assim,
com certeza que há milhares de livros sobre estes assuntos, mas a meu ver também já existem alguns que estão mais já ligados ao desporto, que já têm esta visão de desenvolvimento e de contextualização social no desporto, e portanto eu sugeria ir por esse caminho. Ir Pode ler dar sobre alguns títulos, por física. exemplo? Alguns de 2 ou 3, só para... Sim, claro. Ou pode deixar isso para o fim, depois eu partilho Sim. lá, se calhar é melhor. Ok, eu posso partilhar algumas coisas, sim. Não sei se já acrescentar depois mais alguma coisa que eu entretanto interrompi. Não, exato, estava a pensar que algumas das coisas foram inclusivamente escritas com este Mark Sullivan, que eu acho que são aspectos interessantes de perceber estes aspectos sociais dentro do clube, e acho que isso são leituras interessantes, porque normalmente quando nós pensamos no rendimento a todo o custo, por vezes matamos aquilo que dá o rendimento, e portanto ter uma visão mais ampla do que o rendimento ajuda a perceber como é que o rendimento pode subsistir ele próprio e não se esgotar porque se quer exprimir tudo de uma vez. E a tomada de decisão dos treinadores? Falámos dos jogadores, como é que eles decidem bem, o que é que eles devem fazer para decidir bem, e os treinadores, o que é que eles devem fazer para ter uma melhor tomada de decisão? Porque eles também são decisivos, não é? Com as decisões que tomam também são decisivos no sucesso do jogador individualmente e da equipa coletivamente. O que é que eles podem fazer para também evoluírem essa vertente? Portanto, eu penso que um aspecto importante da tomada de decisão do treinador é ela não ficar presa ao plano. É a tomada de decisão ser vivida na própria atividade de prática. Portanto, a meu ver, com certeza que um treinador deve e pode e fará um bom trabalho se planificar o que tem que fazer, com certeza que sim, mas a partir daqui há duas perspectivas. Uma é, eu faço um plano e tenho que fazer tudo correr de acordo com o plano, e se não correr de acordo com o plano está mal. É uma perspectiva que eu acho que não é a que valoriza a interação e o que está a acontecer na realidade. Quando nós planeamos, nós não estamos na realidade, nós estamos a antecipar uma realidade na realidade do nosso escritório. E, portanto, a realidade que nós devemos, de facto, potenciar é a que estamos a viver. Embora este plano prévio ajude-nos a estabelecer uma logística e um conjunto de exercícios como pontos de partida fundamentais, mas depois, a meu ver, o interessante é a tomada de decisão local, é o modo como se cresce em conjunto, com a participação dos atletas, eles próprios, por vezes, em alguns aspectos, participarem na tomada de decisão de como é que o exercício se desenvolve, como é que se passa para o próximo exercício, e ser um processo construído, tal como o atleta vai vendo como é que o jogo evolui e vai trabalhando, o treinador ter esse trabalho na própria sessão de treino, ser um processo que permite emergir novos objetivos, permite estabilizar noções de crescimento que se pensava que eram muito rápidos, que aquele exercício era muito rápido e aprendido, mas afinal não é, temos que o trabalhar com mais algum cuidado, ou outros que são muito rápidos e implicam algum encadeamento novo que tem que ser criado naquele instante. O treinador está disponível para esse tipo de aprendizagem, não ser apenas uma implementação de decisões tomadas previamente. E a meu ver, se isto for feito assim, ele próprio está a potenciar toda a decisão dos atletas, está ele próprio a permitir que esse processo coexista, seja co-criado por ambas as partes, ele criando os cenários, criando os exercícios, e os atletas explorando esses exercícios. A meu ver, esse é um processo, é um dos processos que eu recomendaria mais enquanto tomar a decisão de treinador. E com certeza que ao aprender a tomar decisões dinâmicas deste género, a meu ver, também estamos a preparar muito bem os treinadores para o jogo, porque todas as decisões do jogo são dinâmicas. E, portanto, a meu ver, também prepara melhor o treinador para o jogo. Portanto, daquilo que percebi, quanto mais o treino potenciar a tomar a decisão do jogador, também está a potenciar a tomar a decisão do treinador, não é? Exato, mas neste sentido a dois níveis diferentes, porque a própria estrutura do treino pode mudar ao longo do treino e o treinador está disponível para isso e ter indicadores, monitorizar informações do que está a acontecer para ele próprio ir atualizando o exercício, ir atualizando, acrescentando um novo exercício. Portanto, se for neste sentido, a conclusão que disse é mesmo essa. Portanto, ao haver atualizações dos exercícios, está-se sempre a potenciar também as decisões dos atletas. Por um lado isto, por outro, esta é a dinâmica do jogo e, portanto, se estamos a fazer isto em treino,
o treinador também está-se a preparar para treinar a sua tomada de decisão dinâmica no jogo. Muito bem. Professor, estamos a terminar, também já lhe roubei algum tempo. O professor já falou aqui agora, nesta parte final, dos riscos e do erro que é associado à palavra temos que ganhar, às palavras temos que ganhar. Eu ouvi isso naquela conferência de Neurociências e Futebol, o professor bateu nisso. A pressão dos resultados é cada vez maior. E na sua opinião, isto de teres que ganhar é um erro, já explicou porquê. Queria-lhe pedir agora, em jeito de conclusão, para pegar nesta ideia e para aprofundá-la um bocadinho, para deixar também aqui uma espécie de, não é recado, mas aconselho a quem treina, a quem lidera, quer liderar equipas, quer liderar o clube em si, porque as decisões também partem de cima de quem dirige, não é? Portanto, para terminar, porque é que tens que ganhar é um erro? Várias razões. A primeira é, se eu estou a focar no tenho que ganhar, quer dizer que eu estou a focar num aspecto que não depende só de mim, depende também do adversário. Portanto, a vitória resulta da interação com o adversário. Ao fazer isso, não estou a alocar a minha intenção e a minha atenção para aquilo que eu posso fazer, que é o jogo. Que aspectos do jogo eu tenho que estar atentos para atuar ao meu melhor nível, e é uma consequência disto é que vem a vitória ou não vem. Portanto, eu devo centrar os jogadores naquilo que eles podem fazer, naquilo que é o seu campo de ação, naquilo que tem a ver com a sua competência. O ganhar ou perder o jogo, ninguém vai pensar assim, mas o ganhar o jogo é uma consequência de eu atuar ao meu melhor nível naquilo a que eu tenho que estar atento no jogo. Portanto, eu preferia, e é assim que eu trabalho com os atletas, que eles foquem naquilo que eles podem fazer, naquilo a que podem estar atentos e como é que podem atuar sobre esses aspectos que o jogo lhes oferece. Se eles fizerem isso bem feito, a consequência é ganhar o jogo. Portanto, pensar só nisso, estamos a tirar do foco do atleta aquilo em que ele pode atuar. E esse é um dos erros grandes. O segundo é o ajuizamento pessoal que surge quando se perde. Eu sou um grande atleta quando ganho, sou uma porcaria quando perco. Quando não é tudo ou nada. Há, por vezes, uma série de aspectos que têm claramente a ver com o mérito do adversário. Portanto, o atleta conseguiu atender àquilo que é a sua melhor, que eram os aspectos importantes do jogo, resolveu aquilo da melhor maneira, as 2 ou 3 vezes que não resolveu foi por alto mérito do adversário, e isso fez com que perdesse o jogo. Mas, portanto, deve-se ter claro que não é ganhar ou perder não faz o atleta bestial ou uma besta, há processos intermédios, e que se eu desviar a atenção e a concentração do atleta para esse final, não estou a orientá-lo para aquilo que ele deve estar atento, que é o jogo, e como atuar no jogo. Eu lembro-me, talvez tenha sido num dos jogos do Euro de 2004, cá em Lisboa. O Luís Figo ia jogar no dia seguinte, era um jogo importante, não me lembro exatamente qual foi, eu lembro-me claramente que era o Luís Figo, e perguntaram-lhe como é que ele se está a preparar para o jogo. E ele disse qualquer coisa do género: estou-me a preparar, estou a preparar muito bem para este jogo, mas o que é que está a fazer concretamente? Ele disse qualquer coisa: estou-me a preparar para estar disponível e atento ao jogo. Eu achei esta resposta primeiro intrigante, disse que raio de preparação é essa, mas depois percebi o nível a que ele está. Ele não está com respostas pré-programadas, não está a achar que já sabe o que é que vai fazer, porque isso depende de como é que o adversário irá atuar. Porque ele está a dizer: eu vou estar disponível e naquilo que tem a ver com a minha competência, eu vou atuar. Portanto, o estar disponível e estar atento ao jogo, acho que é uma forma muito interessante de se perceber este encontrar soluções para o desconhecido, estar pronto para encontrar soluções para o desconhecido. Bela forma de terminar. Muito obrigado por este bocadinho, foi fantástico. E pronto, vamos falando, está bem? Muito obrigado, professor. Foi um gosto muito grande, muito obrigado também.